O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Boa noite. Esqueci de ligar os microfones, né? A gente fica conversando, botando os assuntos em dia e esquece de organizar as coisas direitinho. Mas é bom conversar com vocês. Sejam todos bem-vindos, especialmente quem nos visita, né? Temos o Tiago, a Gabi e o Isaac ali, sejam bem-vindos. Tem aqui também, né, pela primeira vez estão vindo aqui na São Lucas, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe todos nós no culto de hoje, que teremos os textos bíblicos que nos vão remeter ao Salmo 23, a João capítulo 10, o bom pastor Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E hoje poderíamos chamar de o fim de semana do bom pastor, né? Todos os anos, no quarto domingo de Páscoa, teremos o Salmo 23 e uma parte de João capítulo 10, onde fala do bom pastor. Que Deus nos abençoe, que por meio da sua palavra Ele nos oriente, nos console, nos dê a fé, nos dê o perdão dos pecados, e que possamos como ovelha nos aconchegar nos braços de Jesus e assim ser cuidados por Ele. Os hinos que nós vamos cantar, em algum momento vai aparecer essa palavra do tema do culto de hoje, pastor, ou cordeiro, ou rebanho. Que Deus assim nos abençoe. Amém.
pastor, ó, vem conceder teu rico favor. As súplicas ouve e recebe nos céus o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alta ternura com todo fervor, o santo evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e nele, Senhor, a verdade fugir. Ficamos em pé, fazemos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos confessar os nossos pecados a Deus. Queremos, envergonhados e humildemente, nos achegar dele e dizer, sem medo nenhum: eu pequei, eu desobedeci os teus mandamentos. E sabendo que não merecemos o olhar, ou a graça, o amor de Deus, queremos, por amor do Filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz, queremos lhe pedir perdão. E esse perdão ele nos concede gratuitamente, por amor a todos nós. Quero mostrar aqui um videozinho, e olha só, nós somos a ovelha aqui, né? E ali tem um menino que está cuidando dessa ovelha, e essa é uma recorrente prática na nossa vida. Pecamos, infelizmente, cometemos a desobediência aos mandamentos de Deus. Deus nos perdoa em Jesus, mas infelizmente carecemos do seu perdão. Até uma ovelhinha ali, ó, caiu ela está sendo resgatada, né? Andou no caminho errado e se perdeu e de novo. Que coisa, vê se não parece a gente, né? A gente vai lá, Deus me perdoa meus pecados, e quando vê a gente novamente está se perdendo, né? Então que bom que Deus nos dá o perdão, mas que isso não seja uma prática constante, né, na nossa vida. Quando vê, não tem retorno, não devemos brincar com isso. Então queremos confessar a Deus e lhe pedir perdão, dizendo: ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Deus tem misericórdia de nós, tem amor por nós e nos dá o perdão através da morte do Cordeiro Divino, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez cordeiro, ovelha como nós, foi perfeito e mesmo sem ter culpa se colocou no nosso lugar, dando a sua vida para nos perdoar. E este perdão eu anuncio a cada um de vocês como ministro da palavra, declarando: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Perdoados, nos alegramos e louvamos ao nosso Deus com o Salmo 23. Salmo muito conhecido, está na Bíblia, bem no meio, aqui nos bancos da igreja, na página 369 do Antigo Testamento. Nós vamos ler juntos este salmo, Salmo número 23. O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. É aqui a leitura do Salmo 23. Cantaremos o próximo hino. O Senhor, o meu pastor, é o bom Jesus. A primeira leitura deste culto, após o Salmo, é o Salmo, aliás, a leitura de Atos dos Apóstolos. Foi escrito por Lucas, o evangelista, capítulo 4, versículos 1 a 12. Nesse período de Páscoa nós não temos as leituras do Antigo Testamento, mas a história da igreja que vai se espalhando e também, e nós vamos observar isso na leitura de hoje, testemunhando a ressurreição de Jesus. O Paulo vai fazer esta leitura, está na página 99 do Novo Testamento, mas ao final da Bíblia, Atos capítulo 4, versículos 1 a 12. Atos 4, 1 a 12, página 99. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes e chefes da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando o povo que Jesus havia ressuscitado e que isso prova que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficar lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram,
e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. A segunda leitura, o evangelista João, na primeira carta dele, é bem no finalzinho da Bíblia, na página 195 do Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 16 a 24. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 16 a 24. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser o amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim, então, que sabemos que pertencemos à verdade de Deus. É que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isso: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nós amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Até aqui as leituras. Muito obrigado, Paulo. Daremos o próximo hino. Só rebanho, só pastor, uma só fé em só Salvador.
deste teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Ser louvado, bendito Jesus. Ser louvado, bendito Jesus. Só rebanho, só pastor, ó Cristo digno do louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai. E só por ti a leitura do Santo Evangelho, conforme João, capítulo 10, versículos 11 a 18. Como disse no começo do culto, todos os anos, então, no domingo do Bom Pastor, temos a leitura de uma parte de João, capítulo 10, que fala do Bom Pastor. Está na página 86 do Novo Testamento. Convido a ficarem em pé, os que quiserem, para acompanhar as palavras de Jesus, palavra do Senhor que diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de torná-la a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. E aqui a leitura do Evangelho. Juntos confessamos nossa fé cristã em Deus Pai, Filho e Espírito Santo com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar, preparar a mensagem e cantaremos o próximo hino. Sou Cordeiro de Jesus. Sou Cordeiro de Jesus e alegria em mim reluz, pois o meu pastor querido tem-me sempre concedido sua graça e seu favor e me chama com amor. Seu cajado me conduz mansamente em sua luz, guia-me por verde prado, sem temor ando ao seu lado. Se com sede eu estiver, água fresca irei beber. Não devia me alegrar e o meu Salvador amar, ao findar a breve lida, acharei eterna vida nos teus braços, bom pastor. Canto alegre o teu louvor. Deus nos abençoe no meditar da sua palavra, que o Espírito Santo possa agir em nossa vida, não vamos resistir a Ele, podemos fazer isso, né? Tendo esta ideia na mente, bloqueando o nosso coração, os nossos ouvidos e dizendo: ó Deus, eu não quero saber nada de Ti. Mas, já que aqui estamos, sejamos atentos e receptivos à palavra de Deus e que ela produza em nós a fé, nos traga consolo, nos traga orientação em nossa vida. Pregamos com base na palavra de Deus, os textos que ouvimos hoje, e em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Salmo 23, quem não o conhece? João, capítulo 10, quem não conhece? Onde Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas somos nós, algumas desgarradas, rebeldes, outras já fazem parte do rebanho e continuam seguindo e ouvindo a voz do bom pastor. No texto de João, que nós ouvimos hoje, quero destacar primeiramente, nesse período que estamos vivendo de Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Este texto está até sublinhado, onde Jesus diz assim, que Ele entregou a sua vida. Porque às vezes a gente pode dizer: olha, os do mesmo povo de Jesus, ou os fariseus, os líderes religiosos, ou o Pilatos, como nós falamos no credo apostólico, foram eles que mataram, os romanos que crucificaram e mataram Jesus, tiraram a vida dele. Essa afirmação não podemos fazer. Eles estavam dentro de um plano da salvação, mas a vida de Jesus, Ele a entregou quando Ele quis. Tanto é que Ele, antes da sua morte, disse: agora está tudo pronto, está consumado. E aí então entregou a vida. Mas isso foi na sexta-feira santa. No domingo, ao terceiro dia, então Ele retomou, Ele tomou a sua vida, tornou a recebê-la
por meio da ressurreição. Como isso é possível? Ele é Deus, Senhor sobre a vida e a morte. Ele é o Criador, Ele é o Salvador. Ele tem este poder. E assim, nós também somos beneficiados, porque quando Jesus, o bom pastor que dá a vida, Ele deu a vida dele pela sua ovelha, pelo seu rebanho, por ti e por mim. E assim, nós como um rebanho, como ovelhas deste bom pastor, nos unimos ao salmista Davi, compositor desta música, o Salmo 23. O Davi, que antes de ser rei, era um humilde criador de ovelhas. Observando a lida do campo, observando o cuidado que o pastor tinha com o seu rebanho, ele então faz essa analogia, essa comparação. Olha, eu sou como uma ovelha e Deus é como um pastor. Mas como é o cuidado de um pastor com a sua ovelha? A gente vive num centro urbano, para ver uma ovelha temos que ir na Expo Inter, né? Ou pela televisão, procurar umas figurinhas na internet, né? Então a gente, como que é as ovelhas? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul se cria as ovelhas um pouquinho diferente, né? Cercado, o pastor está montado no cavalo e tem uns cachorros e vai tocando elas, né? Bem diferente dos tempos bíblicos, né? Onde então o pastor cuidava do seu rebanho. E aí então João diz assim, na primeira carta dele, dentro desse cuidado: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Este Deus, o bom pastor, deu a sua vida em amor para cuidar de todos nós. E agora nós também cuidamos uns dos outros, assim como um pastor cuida do rebanho. Esse pastor, então, não fica só em palavras. O apóstolo João diz assim: o nosso amor não deve ser somente de palavras, mas de ações. Demonstrar esse cuidado. E Jesus fez isso, cuidando de todos nós, cuidando da sua ovelha, ao ponto de dar a própria vida para defendê-la. E aí então, como que é este amor? Que devemos também praticar a exemplo do nosso bom pastor Jesus. Ele não deixa faltar nada, dá pasto, dá água. Quando assim ela tem acesso a um pasto nutritivo, ela fica forte, saudável. Deus também nos dá forças e nos nutre por meio da sua palavra. Leva águas tranquilas para ali elas não passarem nenhum risco. Tem todo o cuidado. E assim, Ele também dá a água que é fundamental para a sobrevivência das ovelhas. Deus, em sua palavra, também na água do batismo, nos dá o perdão, a salvação, nos dá a fé que precisamos para ter uma vida plena com Ele. Assim como o rebanho recebeu os pastos verdes, assim também, na Santa Ceia, Deus nos dá o alimento espiritual que nos fortalece a fé. Este pastor renova as nossas forças, nos guia por caminhos onde não deveríamos passar nenhum risco.
E se nós olharmos para a palavra de Deus e essa orientação, assim Ele quer nos conduzir, nos dando bons conselhos, para que possamos seguir tranquilos a nossa vida. E quando nós, como ovelhas teimosas, nos desgarramos do caminho que Ele quer nos orientar na sua palavra, passamos por riscos desnecessários na nossa vida. Este bom pastor, ele não fica tocando as ovelhas com seu cajado e ameaçando elas. Ele chama e vai à frente, elas seguem, ouvem a voz do bom pastor. E elas vão seguindo, não importa se elas estão num vale escuro, quase não enxergando nada, onde há um grande medo do seu rebanho, das suas ovelhas. Assim também quando nós passamos por momentos difíceis, como o luto, a doença, algum problema na nossa família, a depressão, quando estamos amedrontados, assustados, coagidos, nós ouvimos a palavra de Deus, a voz do bom pastor Jesus, que nos conhece, como diz no próprio evangelho que ouvimos hoje, de João 10, nós o conhecemos, Ele nos conhece intimamente e sabe daquilo que necessitamos. E assim, podemos seguir em frente porque não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, nos protege, nos cuida, nos dirige. Depois da queda de Adão e Eva em pecado, não tem na Escritura Sagrada em nenhum lugar dito assim, tudo agora vai ser tranquilo, não vai ter problema nenhum. Inclusive muitos filhos de Deus, muitos cristãos, muitas ovelhas do bom pastor Jesus, pensam agora eu sou ovelha e não vou ter mais problema nenhum. Tudo vai ser prosperidade, felicidade e dar certo na minha vida. E não tem isso na Bíblia. Pelo contrário, fala que vamos passar por muitas aflições. Principalmente, Jesus diz que por sermos seus seguidores, nós vamos sofrer bastante. E é isso que acontece com o rebanho de Cristo. Porém, a Bíblia então está repleta de promessas de Deus dizendo exatamente isso, que no momento da lágrima, da dor, do medo, do sofrimento, da doença, do luto, dos problemas que encontramos, Ele estará lá, contigo. Foi o que Ele fez na cruz. Lá Ele sofreu, não conosco, mas no nosso lugar. E assim nos livrou do vale da sombra da morte eternos, nos dando a vida plena, a salvação. E assim, este mesmo amor que Jesus tem, como um bom pastor por nós e cuida de nós, como nós ouvimos antes no texto, que o nosso amor para com o nosso próximo não seja apenas de palavras, mas seja também de ações, como Jesus agiu e cuidou de nós. E aí, o apóstolo João nos diz lá na carta que ouvimos hoje, de 1 João, capítulo 13, versículo 24, por causa do Espírito, o Espírito Santo, e agora nós estamos nos preparando e nos aproximando cada vez mais do dia do Pentecostes, onde então, de uma forma plena, o Espírito Santo está presente na vida da sua igreja, do seu rebanho, do rebanho do bom pastor Jesus. E aí esse Espírito que Ele nos deu na água do batismo, na pregação da palavra, na Santa Ceia. Esta fé renovada, esse Espírito de Deus que recebemos, sabemos que Deus vive unido conosco, que não estamos sozinhos, que Ele nos dá força, nos consola, nos anima, nos ergue, inclusive carrega no colo. Quando ovelhas se machucam e não conseguem andar sozinhas, o bom pastor carrega no colo, cuidando delas. E assim,
Diz então, lá em João capítulo 10, este texto que seria bom memorizarmos, guardarmos ele. Quero inclusive convidá-los para lerem comigo, dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O nosso bom pastor Jesus deu a sua vida na cruz por amor a todos nós. E este bom pastor Jesus é de extrema importância para a nossa vida. No texto de Atos capítulo 4 que ouvimos hoje, que é um testemunho dos apóstolos diante de um milagre sobre a ressurreição de Jesus, ele até menciona lá no discurso: aquele que vocês mataram crucificado e Deus ressuscitou, a pedra mais importante que foi rejeitada pelos construtores. Este é o mais importante. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Quando nós falamos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todos conhecem esse salmo? Todos conhecem essa frase? Vamos dizer juntos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está te faltando alguma coisa? Talvez a gente até pense: não estou doente. Ou está me faltando aquela pessoa querida que faleceu. Está me faltando emprego, está me faltando dinheiro para pagar as minhas contas, meus boletos, está me faltando alegria no coração, não sei. E aí a gente diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não falta nada. Quando nós confessamos com fé esta frase, nós estamos dizendo o seguinte, e aí sim podemos observar bem a nossa vida, que realmente aquilo que precisamos para a nossa vida, como rebanho, como ovelhas de Cristo, nada nos falta. Ele não nos deixa faltar nada. Ou não é assim? Às vezes a gente até passa por uns apertos, por algumas necessidades, passa por um período de luto, mas Deus nos encoraja, preenche o vazio, nos anima, nos dá soluções, nos ensina a ter uma vida de satisfação com a fé nele, sabendo que tudo o que precisamos para a nossa vida e principalmente para a nossa salvação, que é o perdão, que não temos como comprar e conquistar, que é algo mais valioso que existe, e a vida eterna, o perdão e a salvação, Cristo nos dá. O bom pastor Jesus nos dá por meio da sua morte e ressurreição. E assim, ele preenche aquilo que nos falta. E aí podemos dizer com o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Gostaríamos talvez de tantas coisas, mas precisamos, aquilo que realmente precisamos, Deus não nos deixa faltar. E podemos inclusive, como diz o apóstolo João, não ficar apenas em palavras, mas também em ações, cuidando e amando o nosso próximo que precisa. Que assim seja. Amém. Ficamos em pé e juntos cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário
Espírito. Amém. Podemos nos sentar. Nós vamos entregar as nossas ofertas de gratidão. Antes de nós trazermos as nossas ofertas, quero lembrar de um fato bíblico, né? Jesus estava com os discípulos no templo, e aí diz o texto, lá de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 40, que Jesus estava prestando atenção, olhando com cuidado as ofertas que eram colocadas. E aí a reflexão que nós fazemos, né? Jesus olha as nossas ofertas, Ele está atento, né? Como estão as nossas ofertas. E aí via que muitos colocavam ali valores dos mais diversos, mas chamou a atenção e Jesus comentou com os discípulos a oferta de uma viúva. Diferente dos tempos de hoje, que tem previdência social e aposentadoria, lá a viúva era desamparada, era miserável, pobre, não tinha sustento. E esta viúva, mesmo sendo pobre, colocou ali 2 moedas comuns, né? E aí Jesus faz o seguinte comentário, que a oferta dela foi a maior oferta de todas. E isso chamou a atenção dos discípulos, né? Não está escrito, mas os discípulos talvez pensaram, mas Jesus não sabe fazer conta, né? Os outros estão botando muitas moedas de ouro, de prata, de grande valor, né? Às vezes um punhado maior, e ela colocou só 2 moedinhas simples ali, e ela deu a maior oferta de todas. Como assim? E aí então Jesus diz, porque os outros, né, que colocavam outras quantidades, muita quantidade, eles deram do que estava sobrando. E a viúva deu tudo o que tinha, deu 100% do que tinha. E às vezes então, a fulana, contextualizando, botou só R$2 ou R$10 na sua oferta, e eu botei uma nota de R$200, mas comparando com aquilo que eu ganho, proporcional aos bens que recebo, pelos dons que Deus me dá, e a saúde, e a fé, o sustento, o pão de cada dia, eu dei um valor que para mim não faz diferença nenhuma. E aí eu acho assim, não, meus R$200, esse foi uma oferta muito grande, mas comparado com o que eu ganho, talvez tenha sido aquilo que esteja sobrando. Quando aqui falamos sobre oferta, e esta viúva deu 100%, né? Quando me perguntam, a sua igreja é 10% lá? Eu digo, não, lá é 100%. Aí todo mundo, não, como assim 100%? Porque Deus quer a nossa vida, os nossos bens, os nossos dons, mas a nossa vida entregue a Ele, 100%. E nós administramos tudo aquilo que Deus já nos deu. Nós cristãos reconhecemos que Deus já nos deu tudo. Não é aquela conta que às vezes, eu vou ofertar, não é banco, né? Eu vou ofertar tanto e Deus vai me dar em dobro. Não, esse pensamento está errado. O pensamento bíblico e o ensinamento é: Deus já me deu tudo, me deu a vida, me deu o perdão, a salvação. Por meio da pregação da palavra eu posso me alimentar nesta palavra. E aí dali então, de tudo que Deus me deu, eu administro e uma parte trago como oferta, para que a palavra de Deus continue sendo anunciada. E assim queremos trazer as nossas ofertas com alegria, com gratidão, reconhecendo que ela vem de Deus, com o objetivo de continuar pregando o evangelho da salvação. Enquanto nós vamos trazer as nossas ofertas aqui à frente, como de costume, nós vamos cantar o próximo hino, o Senhor, Tu és o meu bom pastor.
das fontes beberei. Profusa graça queres dar, e o sar dos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro vão na morte eu caminhar, não temerei angústia, não, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Na oração nós vamos incluir a oração pelos enfermos, idosos, familiares da comunidade. Também a resposta aos desastres, né? A Juliana e o João estiveram aqui antes, acho que pela letra foi ela que, a Juliana que anotou. Está acontecendo no Seminário Concórdia a conferência de resposta aos desastres. O João e a Juliana fazem parte da comissão de eventos. Eu estive lá pela manhã e hoje de tarde tinha a reunião das servas, tem culto. Amanhã também tem culto. De manhã de tarde eu estarei lá novamente neste evento que está sendo muito bom. Que Deus abençoe a todos que estão participando, os que viajaram, vieram de longe e também no seu regresso aos seus lares. Também, obviamente, né, aqueles que são atingidos pelos desastres, né, sempre tem algum lugar e que as pessoas então estão sofrendo porque alguma coisa, né, aconteceu, uma enchente, um vendaval, que assim possam todos também ter a oportunidade de auxiliar e ajudar aos que necessitam. Outro pedido aqui, gratidão pelas inúmeras bênçãos, especialmente pela aquisição da nossa casa. O Cleidir e a Vera colocaram aqui esse agradecimento nas orações. Também aqui a recuperação do seu Sinibaldo. Aí o Rodrigo e essa família. O seu Sinibaldo esteve internado, mas com tratamento já está se recuperando, já está em casa. Então continuamos orando pelo seu Sinibaldo. Também vejo aqui alguns conhecidos que estiveram com dengue, né? Alguns ainda estão se recuperando e queremos então pedir também por estes, né? Alguns que sofrem por causa do câncer, não foram mencionados aqui, mas a gente tem conhecimento, queremos também assim incluí-los na oração. Nós vamos também lembrar os aniversariantes desta última semana. Os aniversariantes que são no dia 15, a Alessandra Batista, Cristiano Pereira, a Juana Georg. No dia 17, a Angélica Ott, o Cláudio Bayer, a Nilza Pereira. No dia 18, a Raquel Carlos, o dia 19, o Clayton Eckert, o Rafael Bus. No dia 20, o Dalton Sony Filho. No dia 21, o Ruben Webler e a Valentina da Silva. Vocês podem permanecer como estão e nós nos dirigimos a Deus em oração. Querido e amado Deus, primeiro queremos sempre com gratidão nos dirigir a Ti, reconhecendo
que todas as bênçãos, todo o cuidado e proteção vem de Ti. Tu és o nosso Deus. A Ti nos dirigimos com fé, com confiança e com gratidão. Te agradecemos, mesmo que às vezes tenhamos alguma necessidade ou passamos por dificuldades, doença, problemas, que são consequências da vida em pecado e do pecado em nossa vida, sabemos que o Senhor está ali junto conosco, nos amparando, nos dando forças e também nos dando o perdão dos nossos pecados. E por isso, mesmo que muitas adversidades aconteçam, podemos dizer com o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor não nos deixa faltar aquilo que precisamos para a vida e o sustento. O Senhor nos providencia e nos dá o perdão e a salvação. O Senhor está ao nosso lado quando andamos pelo vale da sombra da morte, nos consola, nos protege, nos dirige. Muito obrigado, querido Deus, por tantas bênçãos derramadas em nossa vida. Também obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede a todos os aniversariantes. Derrama as tuas bênçãos sobre cada um. Querido e bondoso Deus, nós te pedimos para que cuide de todos os enfermos, todos os que estão doentes, estão com câncer, com dengue ou com qualquer outra enfermidade. Que o Senhor também nesse momento dê uma fé firme, inabalável, e possam assim enfrentar este momento sabendo que estão amparados pelo teu amor e cuidado. Também dá a cura, restaura a saúde de cada um. Esteja presente, principalmente com aqueles que também sofrem por causa de desastres na sua residência, na sua vida, que possamos assim também, como teus filhos, não ficar apenas com palavras, mas também agir auxiliando quem precisa. Esteja presente na vida dos idosos da nossa congregação, esteja presente na vida do seu Sinibaldo, que esteve hospitalizado, ainda necessita de cuidados médicos, mas está se recuperando e te agradecemos por isso, mas continua cuidando e lhe restabelecendo a saúde. Seja também presente com a dona Geni, com todos os familiares do seu Sinibaldo. Querido Deus, louvamos e agradecemos por ter dado à família do Cleidir e da Vera a aquisição da casa própria. Te agradecemos por esse momento tão importante em suas vidas e abençoa esse seu lar junto com sua família. Abençoa todas as famílias da congregação São Lucas, a todos que aqui estão, que nos ouvem e acompanham este culto. Abençoa, querido Deus, com teu amor, teu perdão, tua companhia e a salvação eterna. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora sim, nos colocamos em pé e juntos oramos a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Cristo nos convida dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Confiando nessa promessa, oramos dizendo: amado Deus, a Ti nos achegamos, pois nos deste acesso à vida eterna em Cristo Jesus.
que demonstrou ao mundo a força do amor, que chamou pecadores para a sua comunhão e oferece a todos os crentes o seu corpo e sangue para perdão dos pecados, fortalecimento na fé e crescimento no amor. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. Para a distribuição da Santa Ceia, faremos como de costume, começando aqui pelo meu lado direito, da frente para os fundos, depois o outro lado vem dos fundos para a frente, sempre pelo centro e volta pela sua lateral. São bem-vindos a participar da Santa Ceia todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram instruídos na instrução de confirmandos e também passaram pela profissão de fé, e aqueles porventura que não são membros, gostariam de participar da Santa Ceia conosco no outro momento, fale com o pastor ao final do culto que a gente orienta como isso é possível. Venham porque tudo está pronto. Enquanto isso, ouvimos algumas canções que falam sobre o tema de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o
Senhor, que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ficamos em pé, damos graças a Deus. Obrigado, querido e amado Pai, nosso Senhor, por teres nos reconfortado com o dom da salvação, nos dando, por meio da pregação da Tua Palavra e da Santa Ceia, o perdão dos pecados e o fortalecimento na fé para a vida eterna em Cristo Jesus. Que este também nos encoraje a testemunhar Cristo para todos, que nos dê uma vida santificada, sejamos luz no mundo e que também assim possamos auxiliar aqueles que necessitam. Em Teu nome, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor Jesus, que vive e reina contigo, ó Deus Pai e o Deus Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar e cantaremos a última canção deste culto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,